Olá, muito boa noite a todas. Boa noite, Isabel. Boa noite, mulheres Boa fé da PN. boa noite, Petra. Sim, Isabel, por favor. Já agora, muito obrigada por ter aceito o convite da PWN Luanda para falar aqui de um tema um tanto quanto caricato, mas também muito necessário, e acredito que tem sido um calcanhar daqueles para muitos empreendedores e empreendedoras, principalmente nessa era digital, que é poder vender sem criar aquela chatice no cliente e também poder produzir conteúdos inteligentes que levam à venda, e também que criam interesse nos clientes, nas pessoas ou no público em geral em procurar ou comprar algum produto ou serviço. Bem, mais um webinar da PWN Luanda. Estamos aqui com Petra Rofaiani, é isso? Oh, fine. Rofaina, Petra Rofaina, Petra que tem um currículo muito interessante, além de ser mãe, casada, empreendedora, criadora de conteúdo. A Petra ama conhecimento, é apaixonada por leitura, é licenciada em Relações Internacionais e conta aqui com uma jornada no digital com mais de 3 anos, ou que já leva 3 anos, e nessa jornada já formou mais de 3 mil empreendedores, tanto em processos de marketing, venda, gestão. É fundadora da marca Baby Zoe, criou também o método PAPA da importação e, dentre tantos ofícios, nota-se que a gestão comercial é mesmo a sua praia. Então, a Petra está aqui conosco hoje para partilhar um bocado da sua experiência. Mais uma vez, boa noite, Petra. Muito obrigada por ter aceito o convite. Para quem não é, para quem não é membro associado da PWN Luanda ainda, dizer que somos uma associação sem fins lucrativos, voltada ao desenvolvimento profissional das mulheres, com o objetivo único e exclusivo de alavancar as mulheres angolanas, torná-las muito mais preparadas para o mercado de trabalho e para poderem então exercer as suas funções da melhor forma possível, e fazemos isso por meio de de eh, programas de mentoria, workshops, webinars como esse, e estamos aqui se precisarem de alguma informação adicional. Basta entrarem nas nossas redes sociais, nossos perfis e também no nosso site, que mais lá para frente eu deixo os links aqui no nosso chat. Melhor do que ninguém, a Petra, peço que se apresente, fale de si, e vou já aqui partilhar a apresentação para podermos então dar seguimento ao nosso webinar. Obrigada, Isabel. Mais uma vez agradeço o convite. É uma honra para mim. Eu escrevi sobre a poder realizar esse sonho de dar aqui essa webinar. Desde o momento que eu ingressei para a PWN Luanda, fui muito bem recebida e sou muito bem tratada. Então, era um sonho para mim poder passar esse conhecimento a todas as mulheres. Sejam bem-vindas. Eu estou aqui muito feliz e preparei aqui um conteúdo interessante que é para poder passar todo o meu conhecimento a nível de criação do conteúdo. Então, eu queria começar por contar a minha história a questão da criação do conteúdo. Eu estou um pouco ansiosa. Vou dizer, não, mas Petra, tu gravas vídeos, tu já das formações, estás ansiosa porque era um sonho. Então, está a realizar aqui um sonho. Eu sei que a responsabilidade é muita. Eu comecei a criar conteúdo por acaso. Quem me acompanha no TikTok sabe que eu tive um vídeo viralizado sobre importação de perucas, sobre mercadorias que eu comprei na China, e muita gente começou a mandar mensagem para mim. E a primeira coisa que eu aprendi com relação a vendas é sempre que tem alguém a te perguntar constantemente sobre alguma coisa, porque você tem a oportunidade de fazer daquilo um negócio. Então, eu olhei essa oportunidade, eu vi as pessoas que mandavam mensagem para mim e disso eu disse, olha, vou fazer um negócio e comecei a criar conteúdo. É claro que ao longo da caminhada fui quebrando alguns medos, mas eu depois decidi
estudar muito mais sobre criação de conteúdo e não fazer aquilo de forma empírica. Então, vamos começar com a nossa aula, venda sem ser chato, o segredo das vendas inteligentes. Isabel, pode me ajudar, por favor? Um novo jeito de vender com alma. Nós temos que entender primeiro o que é conteúdo. Gostaria de salientar que durante a minha abordagem, se tiverem alguma dúvida, é só colocarem a mão no ar, podem interromper-me à vontade. Isto é uma conversa, estamos aqui para partilhar conhecimento, então eu estou aberta para partilhar com vocês tudo aquilo que eu sei. Primeira coisa, o novo jeito de vender com alma. O que é conteúdo? Conteúdo é uma forma de nos comunicarmos aquilo que nós entendemos sobre a nossa realidade, sobre os nossos propósitos, sobre os nossos objetivos. Eu digo que tudo é conteúdo, desde um vídeo, uma frase, um post, uma imagem que já está no teu telefone, tudo é conteúdo. E o novo jeito de criar conteúdo, o novo jeito, principalmente nessa era em que há muita competitividade quando se refere à atenção nas plataformas digitais, é criar conteúdo com alma. Quando nós acessamos a internet, todos os dias somos sabotados com um monte de informações. Então, nós temos que aprender a criar estratégias de modo a aprender a atenção das pessoas nos primeiros 3 segundos. Não vende, falando já em vendas, não vende quem tem o melhor produto. Nessa era digital, vende aquela pessoa que muito aparece. E por vezes gera em nós uma frustração. Como é que pessoas que não têm um produto tão bom quanto o nosso conseguem vender de forma frequente, fazem vendas muito maiores do que as nossas, quando nós temos produtos e serviços de excelência? Então, a venda, quando nós estamos a criar conteúdo, nós temos que entender, definir qual será o nosso propósito na hora de criar conteúdo. Para nós definirmos o nosso propósito, nós temos que entender primeiro qual é o modelo de criação de conteúdo. E aqui eu refiro-me para aquelas pessoas que têm a intenção de um dia começar a gravar vídeos, de começar a produzir conteúdo para as suas redes sociais. Eu sou iniciante, por onde é que eu começo? A primeira coisa é entender com quem eu quero me comunicar. Nós temos que entender que a pessoa que está do outro lado é uma pessoa como nós e ela geralmente fica presa por 4 coisas. Ou porque é um conteúdo de fofoca, e todo mundo gosta de um conteúdo de fofoca, ou porque é um conteúdo que mostra que eu sou uma pessoa extremamente intelectual, então eu vou querer parar para postar e repostar esse conteúdo que mostra que eu sou uma pessoa intelectual, ou é um conteúdo que mostra um lifestyle, então isso aí envolve questões um pouquinho mais monetárias, que mostra um estilo de vida ousado, ou é um conteúdo que ensina. E nós vamos falar desse tipo de conteúdo, sobre o conteúdo que ensina, porque eu acredito que cada uma de nós tem conhecimento na sua área que pode passar e ensinar para outras pessoas. Como definir o propósito na tua comunicação? A comunicação tem vários objetivos. O primeiro, informar, depois, inspirar, engajar e vender. Muitas das vezes nós não conseguimos atingir grandes objetivos quando se refere à criação do conteúdo, porque nós não pensamos na hora de criar qual o objetivo que nós queremos que esse conteúdo alcance. Se eu sei que o meu conteúdo é informativo, eu não vou ter expectativas de venda sobre aquele conteúdo. E o que é que seria um conteúdo educativo? Ensinar o que é a PWN, ensinar quais são os cursos que são ensinados, que são ministrados na PWN, como acessar a plataforma, como inscrever-se, o que irá encontrar. Isso aqui é um conteúdo informativo. Um conteúdo inspirador geralmente tem como objetivo alcançar mais partilhas. Eu estou a criar um conteúdo com frases inspiracionais, mostro a minha jornada de como eu comecei lá no início. Isso é um conteúdo inspiracional, e os conteúdos inspiracionais conectam. Eles geralmente não têm objetivos de conseguir vendas, mas têm objetivos de conseguir mais partilhas. E nessa fase, sabotar pessoas reais que são falsas. Quando nós mostramos a nossa jornada, acaba por trair o quê? Seguidores que depois vão se tornar em comunidades.
O conteúdo com o objetivo de engajar. Geralmente é um conteúdo mais estratégico. Não, ainda não podemos. Começamos agora, Esther. Fica calma. Então, o conteúdo com o objetivo de engajar é um conteúdo mais estratégico. Geralmente, ele tem um gancho. Um gancho é uma frase que nós utilizamos no início do nosso post, do nosso vídeo, com o objetivo de prender a atenção das pessoas nos primeiros segundos. Então, quando eu digo, olha, tu não sabes o que aconteceu, isso aqui é um gancho. Engajar e alcançar uma venda. Os conteúdos com o objetivo de vender, aqui, os conteúdos com objetivos de vender, que são o foco da de hoje. Antes eles começaram com um teor muito mais de compra agora, vende agora, mas nós entendemos que com as mudanças ao longo do tempo, as pessoas já não acreditam nesse tipo de propaganda, as pessoas já não acreditam em promessas falsas como acesse agora e alcance a riqueza em 4 dias, comece agora e emagreça em 2 semanas. As pessoas já não acreditam nesse tipo de conteúdo. Isabel, podemos passar, por favor, ao slide seguinte? Posso saltar este? Tem o microfone ligado. Sim, pedia a todos, por favor, que desligassem os microfones. Eu vou tentar aqui controlar. Petra, podes seguir. Ao inspirar os nossos clientes, nós entramos num campo mais emocional. Eu acredito que muitas de nós já sabemos o que é um público-alvo. Para aquelas que não sabem, vou ensinar aqui de forma resumida. Um público-alvo são as pessoas ou grupo de pessoas para as quais o nosso negócio nós queremos atingir, que serão os nossos clientes ideais. Porque quem vende para todo mundo ou quem tenta vender para todo mundo, no final não vai conseguir vender para ninguém. Essa é a regra da vida. Quem é amigo de todos não é amigo de ninguém. E nos negócios é a mesma coisa. Quem tentar vender. Eu tenho esta blusa é tamanho 2XL. É claro que é para um público plus size. Se eu tentar vender esta blusa, que é tamanho 2XL, para alguém que é esse, eu não vou conseguir alcançar os meus objetivos de venda. Eu vou achar que a minha estratégia está má, que eu não tenho talento, quando na verdade o meu público não está definido, eu estou a comunicar para o público errado. Nós, quando entramos para um campo mais inspiracional, nós temos que entender quais são as dores que a nossa marca resolve e que o nosso produto não resolve. O que é que isso significa, Petra? Eu vou dar exemplo aqui da minha marca. Eu tenho a Baby Zoe, é uma marca criada com objetivo. Tem o microfone ligado, Isabel? Com o objetivo de deixar a maternidade mais leve. E na minha Penso que perdemos a Petra por algum momento. A Petra deve estar com alguns temas com a sua ligação. Deixem-me só validar aqui com ela. Enquanto isso, se alguém tiver já questões a colocar, peço por favor que podem inserir no nosso chat, e assim vamos tornando a interação muito mais
dinâmica. E mais uma vez, para quem não é membro ainda da PWN Luanda, nós temos o nosso site disponível, onde são inseridas todas as informações a nível de eventos, a nível dos requisitos para ser membro, que pode ser membro individual ou membro corporativo. Pois, muito obrigada pela questão, Cláudia. Pode ser membro corporativo também. Lá no nosso site temos a descrição de todos os requisitos, as condições para se tornar membro da PWN Luanda. E sendo membro, após se tornar membro, a pessoa ou então a empresa acaba por usufruir de benefícios como participação nos nossos programas, descontos em alguns eventos, convites que podem surgir, e não só, sem contar com o leque de possibilidades de networking, de aprendizado, porque nós na PWN Luanda acabamos uma, criando uma boa sinergia entre mulheres profissionais de todas as áreas e todas as funções. Temos mulheres que pertencem a boards de empresas, de grandes empresas a nível do mercado. Temos mulheres que estão a começar a sua carreira agora, que estão a acabar de se formar. Então, é mesmo um espaço seguro de aprendizagem, de partilha de experiência, partilha de informação, onde podem, e partilha também dos seus negócios para as empreendedoras, ou seja, o nosso objetivo é mesmo alavancar as mulheres, apesar de termos também alguns membros associados homens, mas estamos mesmo muito focadas nas mulheres e o seu desenvolvimento profissional. Visitem as nossas páginas, o nosso site. Eu vou partilhar aqui daqui a alguns instantes o nosso site. Não tenho ainda a resposta da Petra. Estou aqui, Isabel. Entrou uma ligação que me fez cair. Ok, muito bem. Voltamos então. Podes dar Sim. seguimento. Continuamos na mesma página? Continuamos assim na mesma página. Dizia eu sobre criar um produto, criar uma marca que tenha uma comunicação que a marca resolve um problema que o produto não resolve. Ok? Estamos juntas até aí. Como, por exemplo, eu tenho a minha marca Baby Zoe, que é uma marca de amamentação. O meu objetivo é deixar a maternidade mais leve através de bombas de leites. Qual é a dor que a minha marca resolve e o meu produto, que são bombas de leite, não resolve? A bomba de leite não resolve a luta das mulheres, que é a maternidade, apesar de ser uma coisa linda, é uma coisa solo. Quem é mãe sabe que depois do parto pode ter toda a família rodeada, parece que estamos sozinhas. O meu produto não resolve a questão de que nós mulheres temos pouco tempo de licença maternidade, que poderia ser estendida. Isso é uma dor que eu, como marca, venho defender. E ao defender esse tipo de marca, o que é que eu crio? Eu crio uma comunidade. As pessoas se associam com aquelas pessoas que pensam da mesma maneira. E nesse mundo corrido, cada vez é mais necessário que nós, como empresa, que nós, como marcas, criemos este sentimento para a nossa audiência. Isabel, pode passar, por favor? Não fale só do produto. Não fale só do produto. Este é um erro que nós, na maioria das vezes, cometemos. Eu sei que é muito tentador falar sobre o produto, sobre os benefícios do produto, mas a tua marca não é só um produto. A nossa marca tem que ter valores, a nossa marca tem que ter uma missão, a nossa marca tem que preencher uma dor que um produto não resolve, a nossa marca tem que ter uma bandeira para defender. Nós não podemos ficar insistentemente a falar do produto. Eu, por exemplo, se vocês forem para uma loja, para um supermercado,
e tem a opção de compra sem ter aquela senhora a seguir-te em todo lado, você sente que a tua experiência de compra seria melhor? Muito provavelmente sim. Nós compramos muito mais quando sentimos a liberdade ou quando nós achamos que nós é quem temos o poder. As pessoas gostam de comprar, mas as pessoas odeiam que as outras pessoas as vendam. Então não devemos tentar impor o nosso produto no cliente. Nós devemos é criar situações para que as pessoas entendam o valor. E ao fazer isso, eu posso optar por vários formatos de conteúdo. Eu posso optar pelo Reel. O Reel é um vídeo mais curto. E a coisa que eu falo é o seguinte: se você não gosta de gravar vídeos, se você não se sente bem a gravar vídeos, não grave vídeos. Petra, isso é contraditório. Estamos a falar aqui de conteúdo, mas estás a dizer que quem não gosta de gravar vídeos não deve gravar vídeo. Você tem que achar um modelo de criação de conteúdo, chama-se um formato de conteúdo que se adapte tanto à tua realidade e também aos teus gostos. Então, uma forma prática de eu criar conteúdo, se eu não gosto de gravar conteúdos, eu no meu telefone tenho uma galeria com fotos só criei e que escrevi fotos de capa e outra que escrevi fotos de desenvolvimento, que são fotos que o meu rosto está assim muito mais bonito e eu faço, coloco legendas, coloco fotos. É criar conteúdo ou não é? É uma forma de criar conteúdo. Eu posso reutilizar um vídeo que esteja na minha galeria, em que eu esteja a andar, a caminhar, a mexer no computador, a mexer no cabelo e colocar uma legenda. É uma forma de criar conteúdo. Então, o ideal é você escolher um formato de conteúdo que se adapte à tua realidade, um formato de conteúdo que seja simples para ti e que faça sentido para a tua audiência. Isabel, pode avançar, por favor? Dê valor real, crie conteúdo que conecte. Nós temos a tendência de achar que eu, ao ensinar à minha audiência, aos meus seguidores, as pessoas vão roubar e vão imitar. Eu acredito que a imitação é o melhor elogio que nós poderíamos receber. Significa que nós fizemos algo tão bem feito que dá para replicar para as outras pessoas. Então, dê valor real, crie conteúdo que conecte. Não tente viver uma vida que não é tua. E a nível de redes sociais, isso se entende. Conte a tua história, porque as pessoas gostam daquelas pessoas com quem elas se identificam. A venda é mais um valor emocional do que propriamente físico. As pessoas primeiro conectam-se com o teu emocional, depois elas compram os teus atributos físicos. Você deve começar a criar conteúdo aos poucos. Uma pessoa que não tem experiência de criar conteúdo, não sente a vontade para criar conteúdo, não vai me fazer, não vai me fazer o desejo de, do dia para o outro, começar a criar conteúdo em todas as redes sociais ao mesmo tempo. Você não vai conseguir começar dessa forma. Nós devemos começar aos poucos e ir evoluindo à medida que nós nos sentimos mais à vontade na hora de criar conteúdo. Alguém tem alguma dúvida? Estou aí muito rápido. Tem algum insight que gostaria de partilhar? Estejam à vontade, estamos atentos aqui às mãos levantadas. Acho que queremos aprender mais, Petra. Boa. Módulo 2, encontre o seu formato de conteúdo. Vamos pegar aí as lapiseiras e apontar. Os principais formatos de conteúdo são Reel, que são vídeos curtos de geralmente 1 minuto e meio, 30 segundos. Os posts estáticos, que pode ser uma foto tua, bem apresentada com uma legenda. As frases. Eu atualmente utilizo muito o modelo de frases, porque a minha rotina me permite fazer um modelo de frases. Os carrosséis são sequência de fotos, então pode ser 2, 3, 4 fotos que vão passando em seguida. Isso aqui é um formato de conteúdo.
E cada formato de conteúdo é utilizado em. Então, nós também temos que entender como é que funciona cada rede social, se faz sentido ou não nós entrarmos naquela rede social. Porque as pessoas dizem, mas o TikTok é uma plataforma de brincadeiras. Não, o TikTok não é uma plataforma de brincadeiras. A tua comunicação no TikTok é que vai definir que tipo de pessoas você vai atrair. O LinkedIn é uma plataforma mais profissional, então a linguagem deve ser medida no LinkedIn. Mas o LinkedIn é uma plataforma que funciona muito bem com fotos e funciona muito bem com posts estáticos, mas não performa tão bem com Reels. O TikTok é uma plataforma que performa muito bem com Reels. O Instagram também é uma plataforma que performa muito bem com Reels, mas o Instagram não tem a opção de textos simples, o Facebook tem. Então, nós temos que entender também essa diferenciação na hora de criar conteúdo a nível de plataformas para conseguirmos ter uma conexão real com aquilo que nós queremos comunicar. Se eu sou alguém que eu gosto muito de escrever, Cláudia, qual é o teu negócio, por favor? Pode me dar aqui para utilizar no exemplo? Cláudia, Se alguém puder dar também se anunciar aqui alguém o seu puder. negócio como Sim. exemplo. A Cláudia vende de comida caseira. Oba, obrigada. A Cláudia vende comida caseira. A Cláudia vende comida caseira. Uma boa plataforma para a Cláudia começar seria o TikTok e o Instagram, porque tem um formato de Reels, de formato de vídeos. E nós que gostamos de comer queremos ver o quê? O prato bem apresentado. Então a Cláudia nem precisa gastar tempo a fazer posts, a dizer constantemente: venham comprar. Ela tem que fazer o quê? Vídeos que mostrem os pratos bem apresentados, receitas. Ela pode mostrar receitas, um antes e depois, contar a história do casamento onde ela foi servir, ao evento de onde ela serviu, e começar uma frase e dizer: olha, vocês nem sabem o que é que aconteceu hoje. Eu fui servir a um casamento e a noiva não apareceu. Isso gera curiosidade e as pessoas vão querer assistir. E tem momentos que vocês devem implementar o vosso produto de forma natural no dia a dia, nas vossas postagens. Eu não estou aqui a ensinar que nós devemos fazer posts a comer, por exemplo, se isso não faz sentido para o nosso negócio, postar só um café, como muita gente faz. Bom dia, e tem um café. E aquilo não gera nenhuma comunicação com o cliente. Mas a Cláudia pode postar a comida e dizer o que é que vais almoçar hoje. Porque nós aqui vamos almoçar e mete os vídeos ou as fotos do produto que ela está vendendo. Ela está produzindo conteúdo ou não? Tá. Outro erro que nós cometemos na maioria das vezes é nos inspirarmos em pessoas que têm tudo pronto. Desde editor de vídeos, desde tecnologia avançada, desde conhecimento, e queremos implementar essa realidade a nós, e isso aqui nos serve como impedimento. Quais são as barreiras que um público que gosta de comida poderia ter, uma dor que um público que gosta de comida poderia ter, que o produto não resolve, a comida não resolve, mas a marca resolve? A Cláudia pode defender sobre comer fora, que é uma coisa boa, porque nós endemonizamos comer fora. Eu não como comida da rua. Mas a Cláudia pode trazer outras vantagens sobre comer fora, no sentido que é mais prático, é mais econômico, nós cozinhamos com amor, mostrar um pouco sobre o processo de higienização dos utensílios de cozinha, como é que você lava as panelas. Então você está a quebrar um mito popular, está a defender uma causa e vais acabar por gerar conexão e automaticamente vais vender. Espero que faça sentido para vocês. Isabel, podemos avançar, por favor? Comece a criar conteúdo aos poucos, transforme seguidores em clientes. Eu recebi essa pergunta lá na comunidade. Petra, como é que eu transformo seguidores em clientes? Nós temos que entender que há diferença entre o lead é aquela pessoa que assistiu um vídeo, colocou um gosto, colocou um comentário, o cliente. E temos que perceber o que é que nós queremos. Se nós queremos ser famosos, queremos ter fama, queremos ter muitos seguidores ou queremos ter clientes. Essas estratégias de você criar um conteúdo mais orgânico, nós chamamos que é o marketing de conteúdo, que é muito mais leve, com o intuito de mostrar
o outro lado, os bastidores do negócio, acaba por gerar conversão e transforma esse seguidor em potencial cliente ou em cliente. Eu acredito que o segredo das vendas não está em procurar muita gente. Ah, eu tenho 50 mil seguidores, então vendo muito. Não. É você procurar entender daquelas pessoas que já compraram de ti, o porquê que elas compraram de ti e vender categorias de produtos diferentes para essas mesmas pessoas. Aqui tem pessoas que já participaram de uma formação de importação, hoje estão a participar dessa webinar, mesmo que não é paga, mas é um produto diferente, vão adquirir o e-book, então você não precisa ter 1.000 clientes para ser uma grande empreendedora, você precisa ter os mesmos clientes e vender cada vez mais produtos, mais serviços de forma estratégica e diferente. E entrem em contato com essas pessoas e façam perguntas. Nós, para criarmos conteúdos inteligentes, temos que ouvir as pessoas. Pergunte diretamente à tua audiência sobre que tópicos elas gostariam que tu falasses, sobre quais receitas, aqui no caso da comida, sobre quais receitas elas querem que tu faças. Pergunte diretamente a essas pessoas o porquê que elas compraram de ti, se elas podem te indicar a outras pessoas, e aí você vai conseguir converter seguidores em clientes. A nível de marca da Baby Zoe, um diferencial meu que eu faço como marca é segmentar, ou seja, acompanhar as minhas clientes. Mas não é um acompanhar de fofoca, de saber onde é que elas foram em festas, não. É um acompanhar estratégico. Quando elas compram as bombas, eu pergunto a data de mêsversário do bebê, então todos os meses eu mando uma mensagem de parabéns naquela data. Quando elas adquirem um aspirador nasal, depois de dias, eu pergunto se o bebê já está melhor. Isso aqui cria uma ligação e uma conexão que supera vários gatilhos mentais, que supera vários gatilhos de venda e faz com que a pessoa queira comprar de ti porque você lhe deu atenção. Nessa fase digital, as pessoas estão carentes de atenção e as marcas que souberem entender isso, que souberem preencher esse espaço, que souberem se comportar mais como humanos, porque todos nós somos humanos, as empresas são humanos, têm humanos de lado, e mostrarem esse lado mais emocional, vão conseguir vender muito mais e converter facilmente seguidor em cliente. Isabel, por favor. 3 princípios para vender conteúdo inteligente. Já falamos isso primeiro, o princípio da conexão real. As pessoas compram de pessoas, não de marcas. Compartilhe histórias e bastidor da sua jornada. Mas, Petra, a minha jornada não é tão interessante. É mentira. Cada uma de nós tem sim algo de útil para ensinar, tem sim algo de interessante, tem algo para ensinar, temos algo para aprender da outra pessoa. Não menospreze o teu conhecimento, não menospreze a tua jornada, a tua jornada. Humaniza a tua comunicação para criar confiança. As pessoas compram de quem elas confiam. Principalmente nessa fase em que as pessoas têm tendência de utilizar imagens fakes da internet, não façam isso. Imagens totalmente criadas só por IA, não estou a falar que é errado porque eu também uso, estou a falar só por IA. As pessoas vão precisar de muito mais confiança para poderem adquirir o teu produto. Por exemplo, se uma pessoa já teve medo de importar, eu tive medo de importar e eu descobri um método que hoje ensino, eu devo fazer o quê? Postar com frequência os testemunhos daquelas pessoas que já aprenderam a importar, postar o resultado das minhas importações, postar as mercadorias que eu recebi com o objetivo de gerar confiança. Segundo o princípio do valor antes da venda. Eu espero que adotemos o hábito de ser pessoas doadoras sem esperar nada em troca. Se você criar 70% de conteúdo educativo, ou conspiracional, ou com entretenimento, como você entregou alguma coisa de graça, real de graça, uma gargalhada, uma lição de vida, algo educativo, as pessoas, por natureza, vão comprar muito mais e vão te indicar às outras pessoas.
Então, você pode ensinar, por exemplo, uma dor que o teu público tem muita dificuldade. Eu aqui coloquei uma dor que são 3 erros que impedem de encontrar fornecedores confiáveis na China. Quem me acompanha sabe que eu já postei de forma gratuita o número de alguns fornecedores e depois essa atitude acabou por me gerar muito mais venda do que aquelas ações prontas de compre já, compre agora. Terceiro, usem sempre na vossa comunicação CTAs. CTAs em inglês é Call to Action, que é você dar uma indicação depois de um post. Eu fiz o post, depois pergunto: que receitas vocês querem hoje? Isso aqui é uma CTA. Façam sempre os vossos posts, o vosso conteúdo final, dando uma orientação para o vosso seguidor seguir. Não façam curto e compartilhe, comente tudo de uma única vez, dão dicas de uma vez cada e ouçam, aprendam a ler, aprendam a ouvir e vai ser muito mais fácil. E, mais importante, tirem tudo isso do papel. Comecem quanto antes. Quanto mais cedo vocês errarem, melhor. Mais cedo será para levantar e mais cedo depois será para aplicar o aprendizado daquele erro. Isabel, por favor. Petra, antes de passarmos para o próximo slide, tenho aqui uma questão. Sim. Não sei quem é, está registrado como um iPhone, Uhum. simplesmente, que diz boa noite. Na tua opinião, como posso vender de forma mais eficaz os serviços de manpower e recrutamento a empresas? Ok. Primeiro, se eu quero vender um serviço de recrutamento, eu tenho que entender se é para um público B2B, se é para empresa, se eu faço um recrutamento, um serviço de recrutamento para outras empresas, ou um serviço B2C, que é de empresa para consumidor final. Esta minha empresa de recrutamento é para as pessoas que estão desempregadas entrarem e depois eu vou cobrar uma comissão, eu vou criar uma agência. Pode me falar um pouquinho mais sobre o teu negócio, por favor? Que eu quero entender primeiro quem é o público, se é direcionado à empresa ou direcionado ao consumidor final. Isabela já não está online? Olha, por acaso ainda está. Ainda está. Exato. Se calhar seguimos e como colocou a questão No no chat, chat. Uhum. exato. Quando responder, depois regressamos a esse tema. Certo. Hum. Então, nós podemos avançar, porque também já falamos sobre esse tópico. Melhor do que vender para vários clientes é vender vários produtos para o mesmo cliente. Podemos avançar, Isabel, por favor. Nós vamos falar também sobre os gatilhos mentais, o que são gatilhos mentais e como utilizar na nossa comunicação. Antes disso, eu queria falar também que nós devemos achar sempre um horário inspiracional. Um horário inspiracional é aquele horário que nós temos mais apetência para criar conteúdos e nós já aprendemos quais são os formatos de conteúdos, já aprendemos quais são as plataformas que nós podemos começar e agora nós temos que definir um horário inspiracional. Um horário inspiracional para mim quase sempre é na hora de fazer os trabalhos domésticos, porque eu tenho por hábito fazer trabalho ouvindo um podcast, então eu tenho um caderno ao lado porque eu já sei que aí vem uma ideia de conteúdo. Nós temos que entender geralmente quais são as nossas horas do dia, quais são os nossos momentos em que temos mais ideias de criação de conteúdo. As pessoas valorizam a aparência, então vista-se bem, esteja confiante, mostre confiança e crie conteúdo sem medo. Os gatilhos mentais são estímulos psicológicos que influenciam muito nas decisões de compra. Nós já aprendemos que as pessoas compram muito mais pela emoção do que propriamente pela razão. Então, esses gatilhos mentais podem ser frases, podem ser estratégias que nos ajudam a aumentar a nossa conversão. Eu fiz ontem, começaram as inscrições para a próxima turma da Masterclass, então ontem eu anunciei que abrimos uma exceção e que haverá um desconto para quem adquirir na pré-venda.
a formação de 64.999 para 39 mil. Isso aqui é um gatilho mental. Isabel, por favor, página seguinte. E os gatilhos mentais mais utilizados a nível de comunicação são gatilho da escassez, gatilho da urgência, gatilho da autoridade, gatilho da prova social e o gatilho da reciprocidade. O gatilho da escassez faz a pessoa sentir que o produto ou oportunidade está a acabar. Quando nós anunciamos que faltam apenas 5 vagas para o nosso curso, que sobraram apenas 5 produtos, que sobraram apenas 5 bolsas, isso aqui é um gatilho da escassez. Mas nós devemos utilizar o gatilho da escassez e todos os outros com moderação. Se o teu produto ainda sobraram 10 unidades, não minta que sobraram 5, porque vai ficar mal para ti, porque a tua palavra vai perder valor. Porque tu anunciaste que eram apenas 5 vagas e de uma hora para outra agora tem novamente 10 vagas. Utilize o gatilho com moderação. O gatilho da urgência, como o próprio nome diz, faz o cliente entender que aquela oportunidade tem um prazo limitado. Quando eu aviso que as inscrições vão terminar até às 23h59 e que há um desconto exclusivo para quem adquirir agora mesmo. Isso é um gatilho da urgência. O gatilho da autoridade, que é o mais fácil de nós utilizarmos, mostra que você é um especialista, mostra que você é referência no assunto, e itens que nós podemos utilizar no nosso gatilho da autoridade são os nossos certificados, as fotos dos eventos que nós participamos, o número de pessoas que nós impactamos, as mensagens que nós recebemos dos nossos seguidores, dos nossos clientes, os nossos feedbacks, tudo isso é utilizado na nossa comunicação. O gatilho da prova social é semelhante ao gatilho da autoridade, então você vai criar no seu telefone uma pasta lá nas imagens só de depoimentos que você vai postar com frequência, e isso acaba por gerar mais confiança e a pessoa sente vontade de comprar, porque por natureza nós gostamos do sítio que está cheio. Se nós formos almoçar num sítio e um primeiro local está vazio, o segundo está cheio, nós vamos querer ir no local que está muito cheio, vamos tentar entender o porquê que aquele local está muito cheio e vamos aderir. E a prova social é exatamente isso, é mostrar por meio de fotos, vídeos, todo o material que você tem, que várias pessoas adquiram o teu produto e isso torna o teu produto muito mais atraente. O gatilho da reciprocidade, falamos isso durante o início da abordagem toda, que é entregar valor real, um conhecimento, uma aula, um e-book gratuito, uma lista de receitas gratuitas. Mas, Petra, eu vou entregar isso de forma gratuita, não vou perder a nível de vendas, não vais. E as pessoas tenderão a ter mais confiança em ti. Porque se eu não te conheço, eu não vou comprar de uma primeira fase o teu curso ou o teu produto de 300 mil, quando eu não tenho um histórico teu. Terei que entrar em contato primeiro com algum material que mostre a tua autoridade, que mostre o teu conhecimento, e só depois é que eu terei confiança em aderir a outros programas teus. Isabel, pode, por favor? Acho que em termos de apresentação aqui fechamos. Sim, em termos de apresentação aí fechamos, mas eu ainda tenho aqui algo para fechar antes do São 20h20. Eu gosto de cumprir os horários, então vou terminar mais 10 minutos, depois vamos abrir a sessão de perguntas e respostas. Porque já Muitas temos mais uma questão aqui no nosso chat, mas abrimos depois. Podes seguir. Muitas das vezes nós sentimos medo e achamos que o outro vai nos julgar. E eu quero passar uma dica assim bem real para vocês, que é o seguinte: nós não somos tão importantes e entender isso é libertador. Como assim, Petra? Eu não sou tão importante. Se quem te limita na hora de criar conteúdo é um tio, uma prima ou um pai, bloqueia essa pessoa temporariamente de ver os teus estados, até você sentir confiança de postar para todo mundo. É que nesse momento todo mundo está tão ocupado com a própria vida que as pessoas não vão perder tempo a te invejar porque você começou a criar conteúdo. Eu me considero uma mulher digital
Graças a Deus tenho alcançado muita coisa pela internet. Eu penso mais naquilo que eu posso oferecer ao mundo. E eu tenho dito, do que adianta ser luz se eu não posso iluminar as outras pessoas? Tu tens medo de começar, mas pense pelo outro lado. Que mulheres tu estarias a ajudar se você tirasse este conhecimento? Quer dizer que se eu não tivesse coragem de começar e pegar uma câmera, das pessoas rirem de mim porque eu estou a fazer vídeo em todo sítio, que eu agora sou a chata, que filmo tudo, que virei blogueirinha, não teríamos esse momento. Então, você provavelmente está a esconder aquilo que é o propósito que Deus colocou em tua vida, que você pode impactar as outras pessoas. Mas, Petra, eu simplesmente sei lavar e engomar. Saber e lavar e engomar é uma habilidade que muitas de nós não temos e gostaríamos de aprender, que você provavelmente tem e que você está a guardar para ti. Não guarde os teus talentos para ti. Nós não somos assim tão importantes. O mundo não gira em torno de nós. Finja que ninguém está a ver. Faça constantemente. Não está bom. Não vai estar bom na primeira vez. Não vai estar bom na segunda. Continue. Por isso é que nós, quando éramos crianças, aprendíamos a andar, caíamos e levantávamos. Caíamos e levantávamos. Agora crescemos. O que é que você cai e não levanta mais? Hum? Então, essa era a reflexão que eu tinha para terminar. Muito obrigada a todas pela oportunidade e estou aqui pronta para a nossa sessão de perguntas e respostas. Muito obrigada, Petra. Acho que não teria forma melhor de fechar aqui o bloco de partilha, não é? Porque realmente às vezes nos limitamos e infelizmente muitas vezes também é por pessoas próximas ao nosso redor, são normalmente as que menos apoiam ideias um tanto quanto inusitadas que possamos ter, ou então fora daquilo que é o formal, que é o comum de se fazer. Olha, temos aqui a indicação, foi a Ana que partilhou connosco aquela questão sobre os serviços de recrutamento. E ela diz aqui: trabalho numa empresa especializada em recrutamento e outsourcing de profissionais. Apoiamos empresas com perfis qualificados e gestão completa das equipas. Isto em complemento à questão que ela fez sobre como é que pode vender de forma mais eficaz os serviços de manpower e recrutamento a empresas. Ana, uma forma de você conseguir vender os serviços de recrutamento de forma leve, sem esforçar venda, é criando conteúdos, mostrando o que fazer ou não durante o processo de entrevista, como é que é feita a seleção de pessoas, que tipo de candidatos vocês selecionam, mostrar um pouquinho da tua jornada como profissional, quais são as tuas qualificações, onde é que você estudou, mostrar um pouquinho mais, isso dá muito mais autoridade nas pessoas, fazer assim tópicos simples de que tipo de roupas utilizar ou não a nível de entrevistas, o perfil de recrutamento para cada setor. Você pode dizer, empresas petrolíferas, por exemplo, que tipo de candidatos eh, são os melhores para as empresas petrolíferas. E começar a citar pessoas com curso Y, com curso X, com curso H, e explicar a importância desses cursos. Tu vais educar e vais conectar com essas pessoas. E claro, utilizar um pouquinho de humor, porque as pessoas se conectam com humor sempre, mostrar um dia a dia engraçado no escritório, que é quando toca 17 horas, você quer ir embora, mas o candidato está a chegar às 16h59, que geralmente é uma coisa que acontece, e dessa forma você vai começar a criar conteúdo de forma leve. Outra dica que eu dou, que eu utilizo, abusem das plataformas de redes sociais. Para além do chat GPT, eu vou colocar aqui no chat a Cloud IA. Funciona que nem o chat, só que a diferença é que a Cloud é mais focada mesmo em criação de copies. Copies são textos, são
títulos para os nossos posts. Então, a Cláudia é mais focada mesmo para a criação de conteúdo. Então, ela te dá lista de temas, de conteúdos para você criar durante a semana, calendário de conteúdos. Eu utilizo a Cláudia porque ela dá resultados mais precisos a nível de conteúdo e títulos muito mais interessantes. Ok, penso que está respondido. Temos aqui mais questões no nosso chat. Segue a questão do Paulino Quarta. Ele diz: Olá, Petra. Nós temos uma ótica de consulta e venda de armação e nos últimos 3 meses tiveram uma baixa nas vendas. Uhum. Porque eu tenho uma nova ótica na mesma rua, ou seja, a concorrência está a tirar o lugar. Uhum. E querem entrar para o digital. Qual seria a estratégia para melhorar as vendas? No Oi, caso de uma ótica Paulino. que Fico está a ser feliz em ameaçada pela concorrência. Fico feliz em saber que estás aqui. Primeiro, na vida, como nos negócios, nós temos que entender qual é o nosso diferencial. Eu posso estar na mesma rua que o Paulino, vender supostamente o mesmo produto que o Paulino, e eu não vou conseguir atingir as mesmas pessoas. Primeiro, a nível pessoal, nós conhecemos pessoas diferentes, então não vamos ter o mesmo público, e é impossível para uma única empresa conseguir vender para todo mundo. Esquece a ideia de que o teu concorrente está a te tirar o lugar. Não está. Vocês conhecem pessoas diferentes, têm missões diferentes e muito provavelmente abordagens diferentes. Ponto 1. Ponto 2, eu olharia para nossas planilhas de ex-clientes, entenderia qual foi a última compra que eles fizeram, quais são aquelas pessoas que compram com frequência, criaria campanhas de brindes, de bônus, compre um, pague dois. Eu estou aqui com um óculos que não é de graduação, é um óculos de Banga, confesso-vos já, é um óculos de Banga, mas é a nova tendência. Então, eu criaria uma campanha que na compra de um óculos graduado, eu recebo um outro, leve e simples. A nível de tendência das redes sociais, tem muitas trends que mostram as pessoas trocando óculos, mostrando que tipo de óculos combina com as roupas, consegue entender um conteúdo menos técnico. Não veria com aquela conversa, tu precisas de óculos porque tens problemas de visão. Não, eu mudaria a abordagem, eu venderia elegância. Eu diria que óculos é um acessório que pode e deve ser transportado em todo lugar e que eu poderia mudar de acordo ao meu estilo. Uma mudança simples na comunicação muda o conceito todo do produto. Gosto de óculos, mas se o Paulino tiver a vender um óculos graduado e oferecer ou colocar aí como compre um, leve dois, ou na compra desse produto de 10 mil, levas esse mais 3 mil kwanzas, quando no final sabemos que tudo tem o mesmo preço, eu teria muito mais interesse. A nível de redes sociais, eu mostrar opções de looks com óculos, cuidado. Quais são os erros que as pessoas geralmente cometem quando têm óculos de graduação? As pessoas sentam no óculos e partem. Mostrar um vídeo de alguém a sentar no óculos e partir e dizer: ups, o meu óculos partiu de novo, mas essa lente não parte. Conseguem entender? O meu óculos partiu de novo, mas essa lente não parte, porque é mais resistente, mais não sei o quê, e mostrar os benefícios do produto. Aí eu conseguiria entrar para o digital sem ser chato e vender. Excelente, Petra. Uma abordagem muito boa, e mudanças pequenas realmente fazem toda a diferença. E às vezes o público está muito focado no novo, e às vezes não, e muitas vezes o novo nem é o melhor, é só novo, é só novidade. Então é se reinventar sempre sem esperar que a concorrência faça sentir no setor. A Cláudia tem aqui uma questão sobre vender bem e não vender para muitas pessoas, mas vender vários produtos para um único cliente. Acho que é isso que a Petra falou aqui. Uhum, Tenho dúvidas sobre vários produtos. Tenho dúvida sobre esses vários produtos. uhum. Deixa-me cá ver. Tenho aqui a coisa a tapar. Só um momento. Eu posso não ter apenas um determinado produto para vender, ou seja, eu vendo comida e posso vender outra coisa. Acho que a questão está relacionada a segmentos, né? Segmentos, Sim. setores, você pode fazer aí misturas de segmentos.
Uhum. Nós podemos fazer mistura de segmentos desde que esteja alinhado. Por exemplo, a PWN é uma comunidade de mulheres e tem mentorias, tem webinars, tem programas muito mais intensivos. Quer dizer que são uma diversidade de produtos ou serviços num único leque. Eu tenho uma loja, eu posso vender bolsas, posso vender brincos, posso vender anéis, posso dar mentorias, posso servir, vestir, por exemplo, a famosos, a programas, eu consigo criar daquele mesmo produto ou daquele mesmo serviço um leque, porque nós somos pessoas complexas. Nós somos pessoas complexas, nós nunca vamos conseguir nos prender a um único produto, a um único serviço. E é bom, a nível de negócio, também nós termos outras opções. Eu não sei se consegui perceber bem a questão, se é nesse sentido. Se eu estiver errada, por favor, me corrijam, mas é isso que eu consegui captar dessa questão. Ainda sobre isso, Petra, eu acho que, pelo que vou vendo, particularmente, as opiniões são um bocado divididas. Alguns ditos especialistas em vendas, e principalmente no digital, dizem que defendem que o melhor é focar-se e se especializar num único produto e fazer daquele produto o melhor produto do mercado, Uhum, ou seja, criar marca em torno daquele produto e ser fiel ao produto, que isso dá muito certo. sim. Outros defendem que tem que ser diversificado. Tem Sim. que ser diversificado, tem que ser adaptado ao ambiente, adaptado ao momento. Então, fica um bocado ambíguo essa decisão de ser ou não ser, porque eu, por acaso, já tive a experiência de vender um determinado produto, que eu tenho uma gráfica, uma pequena gráfica de convite de casamento, e a dada altura as pessoas iam solicitando outros produtos relacionados a casamento, brindes, buquês, a caixinha das alianças, e eu fui notando que aquilo retirava um pouco do foco. Até que Uhum. ponto isso é positivo para quem vende e até que ponto isso pode prejudicar as vendas também, tirar o foco e até reduzir de alguma forma a qualidade daquele produto que é o produto core da marca. Sim. Isabel, eu falo muito mais com base nas minhas experiências. Eu não digo que esses especialistas estão errados, mas nós temos uma visão do mundo de acordo com aquilo que nós vivemos. Um defeito meu que eu utilizo nos meus negócios que é eu perco o foco geralmente muito facilmente. Eu sou uma pessoa que posso estar muito focada e acabo por perder o foco muito facilmente. Eu acabava por me culpar que a nível de negócios era a mesma coisa. Só que eu notei o mesmo comportamento nos meus clientes. Ele pode entrar para a gráfica para adquirir o convite, mas ele é um ser também complexo, que tem outras necessidades. Ele quer o convite, ele quer que você vai lá e coloque a pista de vinil, e se nós temos capacidade de fazer isso, eu aconselho a nós fazermos. Não devemos colocar todos os ovos numa única cesta. Primeiro é que estamos num mundo em constante evolução, tudo muda rapidamente e quem não acompanha a evolução ficará para trás. Não faça o negócio dos teus sonhos, não venda aquilo que vem no teu coração, venda o que o teu cliente pede. E vender sobre isso é você responder à necessidade de um cliente. Desde claro que aquilo esteja alinhado aos teus valores, esteja alinhado com aquilo que você entende, que é aquilo que a marca já entende, e pode ser um outro produto. E aí você consegue ter o mesmo cliente a adquirir vários serviços, a indicar vários serviços a ti e a tua marca crescer com consistência. Ótimo. Muito obrigada, Petra. De Estamos já nada. aqui a chegar ao final, mas temos aqui mais duas questões aqui no nosso chat e também a Gertrudes que tem a mão levantada. Vamos então priorizar aqui e pedir à Petra que pudesse dar aqui umas respostas bem mais tanto do nosso horário. Sim, Eh, Bem, tem a Júlia Adão. A Júlia Adão dá nota aqui que tem um salão de cabeleireiro e é nova nessa área. sim. Abriu há cerca de 3 semanas. Ainda não tem quase nenhum cliente.
Os familiares, amigas, é que são as clientes atualmente. E só pedem muito desconto. Dá aqui alguns exemplos de serviços de 50 mil querem que faça 20 mil. Como é que ela se pode posicionar com relação a isso? E diz que também acha que precisa de mentoria. Concordo, acho que devemos estar sempre a aprender. E também quer saber qual estratégia pode usar para alugar acessórios e vestidos de noiva. Ou seja, e diz que faz publicidade, posta, mas ninguém visualiza. Tem algumas dicas, Petra, Sim. para a Júlia? Eh, Júlia, primeira coisa, todas nós fomos iniciantes em algum momento, mas o facto de você estar a iniciar agora o teu negócio de cabeleireiro não significa que você deve ter um preço baixo. Ser iniciante não te torna, de alguma forma, inexperiente. Pode ser que já tenhas acumulado durante anos experiência de cabeleireiro, mas nunca exercesse, mas tu tens conhecimento. E tu não deves colocar o preço com base à emoção. Tens que estudar sobre precificação e entender exatamente quais são os custos visíveis, os outros custos não subentendidos, como transporte, energia, água, do teu salão antes de você colocar o preço. É normal que muitas das vezes clientes, que amigos e familiares nos peçam descontos, porque eles conhecem a tua outra versão, não conhecem o teu lado empreendedor. E quem conhece o nosso outro lado, aí diz, mas começaste agora, também é só maninho, eu conheço-te há muito mais tempo. São pessoas muito mais difíceis de convencer, mas nós temos que mostrar para aquelas pessoas o nosso posicionamento, que é isso que eu estou a fazer agora, é isso que eu vou me concentrar e não vou baixar o preço, porque eu tenho que ter também algum lucro, principalmente se eu tenho funcionários, eu tenho responsabilidades para cumprir e não vou baixar o preço por isso. Invista continuamente em formação, tu vais perder muito tempo. Mentoria, formação reduz tempo. Tempo é a coisa mais preciosa que você tem, é a coisa que nós temos em escassez. Mentorias reduzem tempo, não tente errar muito. Porque quando nós erramos com muita frequência, o risco é que vamos acabar por desistir, não vamos aguentar com tantos embates. Então, não se dê, se tens a oportunidade de não errar tanto, encurta o caminho. Que estratégia utilizar para alugar acessório e vestidos de noiva? Tu podes criar um grupo no Facebook onde dás dicas de como montar um casamento, conta as histórias reais de noiva, do que elas passaram. Não foque numa primeira fase só no produto. Podes mostrar recebidos e mostrar os vestidos que recebeste na tua loja e pedir a opinião. Estás a utilizar o vestido, mas estás a pedir opinião e diz: olha, esse vestido está muito largo, agora vou apertar esse vestido. Esse vestido é um M, mas eu vou uma cliente S, então vou-vos mostrar a mudança. Vejam como é que a minha cliente gostou desse vestido. Esse vestido já chegou há muito tempo, mas parece que ninguém quer. Conte uma história com relação a esse vestido, mostre o vestido. E no Facebook, principalmente no Facebook, tem páginas para quase todos os nossos negócios. Tem página de decoração, tem página de confeitaria, tem página de quem faz vestido de bolos, vestidos de noiva, desculpa, quem aluga vestido de noiva. Junte-se a essa comunidade. Pá, tens uma página de 7 mil seguidores. Eu não sei se essa página está alinhada a esses teus novos serviços. É uma página antiga. Então, muito provavelmente, as pessoas não se identificam com aquilo que você comunica agora. Provavelmente começaste com uma página que tinhas uma comunicação, falavas de outras coisas há anos atrás, e agora queres repentinamente falar sobre vestido de noiva, sobre salão, e as pessoas já não vão conseguir te acompanhar. Toda mudança tem que ser comunicada. As pessoas não gostam, sinceramente não gostam de quem chega com fórmulas feitas. Eu, Petra, de repente apareço com o meu Mercedes G63 que eu sonho há anos, que nem vos mostro o processo, nem se vejo, quer dizer, eu estava aqui parada na minha vida, depois acordo no dia seguinte, tenho o carro e falo sobre o carro e tento vos vender a história para fazer o meu curso para comprar o carro. As pessoas não vão se identificar. As pessoas gostam de ver os bastidores, gostam de ver os erros, gostam de ver os acertos para poderem aplicar no seu dia a dia. Então, é isso, Júlia.
É verdade. Acho que parte da sua resposta também coincidiu com a pergunta da Esther, que fala sobre os grupos de venda. E sim, acredito que essas estratégias que já partilhaste ajudarão, a manter os integrantes do grupo mais conectados e interagirem mais. Bom, vamos terminar então muito rapidamente, peço mesmo, com a questão das Gertrudes, porque ficou com a mão levantada há muito tempo e agora está com um sinal assim não muito bom e deixou aqui. Gostaria de saber quais são as pessoas que inspiram a Petra e qual é a frase de motivação de vida. Deixa-me dizer também que nós normalmente no final do nosso webinar, aproveitando aqui a questão da Gertrudes, pedimos ao nosso convidado, à nossa convidada, que deixe uma frase. Não obstante daquele conselho super, Uhum. hiper, mega excelente que já deixou Petra, nós pedimos sempre que deixe alguma frase de reflexão que com certeza faz sempre a diferença, leva-nos realmente à reflexão durante a noite, durante o dia a seguir, sobre a sua vida ou sobre algo que rege a sua vida. E nos momentos difíceis, onde vai buscar forças e também parabeniza pela maturidade profissional. Muito obrigada, Gestrudes. Meu suporte é Deus, meu pilar é Deus. Eu sou uma mulher cristã. Eu acredito profundamente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, muito mais do que tudo, eu agradeço a Deus, eu peço a Deus sabedoria continuamente para lidar. A nível de inspiração, tenho a bênção de ter uma mãe que sempre foi empreendedora. A minha mãe sempre fez viagem, então eu olhava para ela e falava: Mamãe, um dia eu vou viajar contigo para a China. Não sabia que as minhas palavras eram profecias. Eu falava sempre: Não, mamãe, um dia eu vou te acompanhar e vou fazer os teus negócios. Eu tenho pais super que me acompanham, que me apoiam. E mesmo que eu esteja errado, meus pais estão lá para ser suporte. Eu falo sobre as linhas de apoio. Eu tenho o meu esposo, que é alguém que me apoia, que me inspira. A nível profissional, eu bebo muito do mercado brasileiro, entendo algumas limitações a nível financeiro que eu tenho, então consumo muito conteúdo na internet, Conrado Adolfo, Isabela Mate, o Joel J, eu amo muito o Joel J, então eu procuro, no tempo que eu tenho, nas saudades que eu tenho, beber dessas pessoas. Eh, essa maturidade profissional a pessoa cresce por dois motivos, ou porque apanhou muito, ou porque levou muito. Então foram essas coisas, apanhei muito da vida, então tive que crescer. Uma coisa que eu nunca vou me ver a falar nas redes sociais, mas eu vou partilhar aqui com vocês, e é o seguinte, eu estou com 28 anos, mas aos 19 anos eu descobri que eu não sou filha legítima do meu pai. Eu tenho o nome de Petra Rofaini da Ladovala, eu descobri isso. Eu assistia muita novela, eu tinha tudo para fazer um drama. Meu Deus, meu mundo acabou. Eu descobri, não sou. Mas eu não fiz nada disso. Eu falei, mas meu Deus, esse é um grande louco. Eu que sou uma louca, ele me ama, ele me ama mesmo assim. Então eu procuro achar coisas boas em tudo. Não no sentido fanático a Beatriz está mandando os corações na formação, meu pai lá estava, a Beatriz disse, quero ser tua filha. Não no sentido fanático da palavra, mas no sentido de, ok, Deus, obrigada, poderia ser pior, mas não é. Eu descobri, eu disse, tem um nome. Não, também não quero mais descobrir quem é o meu pai, vai dar muito trabalho, mais outra família, mais primo, é muita gente, fica assim como está. E ficou assim como está até hoje. Então, um conselho para fechar aqui, Isabel, frases são duas. A primeira, o não eu já tenho. Porque o não já tenho. A segunda, que tem me motivado todos os dias essa semana, pobre não pode ter medo, vai perder mais o quê? Já não temos mais nada a perder, vamos perder mais o quê? Bom, Petra, muito obrigada. Acho que conseguimos fechar realmente. Conseguimos abrir e fechar o nosso webinar com chave de ouro. Muito obrigada pela partilha, obrigada pelo trabalho que tem feito. Foi realmente uma partilha muito leve, muito explicativa, muito terra a terra.
e acredito que todos que participamos aqui vamos levar grandes lições para quem é empreendedor vai começar já amanhã a implementar. Se desse até para ter aqui as páginas para ir seguindo e ver, e ver a evolução, mas acredito que muitos entrarão em contato consigo para aprofundar mais conceitos e obter mais aprendizado e trocar experiências. Muito obrigada a todos que se juntaram a nós em mais um webinar da PWN Luanda. Eu partilhei no chat os links das nossas redes sociais, do nosso site. Juntem-se a nós, ainda que não conseguirem copiar agora, é só escrever o PWN Luanda e logo vai aparecer. Estamos já muito bem visíveis no Google, é só pesquisar e estar atento às nossas agendas mensais, que são compostas pelos nossos webinars, modelo de excelência e também os nossos brunches em talks, em que convidamos mulheres de um determinado setor do mercado para partilharem as suas experiências, vivências e também poderem ajudar a quem está agora a começar a carreira a se firmar no mercado e a aprender. Muito obrigada a todas e todos. Eu desejo uma boa noite, uma continuação do resto da semana Muito obrigada, e Isabel. vemo-nos em breve para mais Muito um obrigada. webinar da PWN.